Graça e paz aos irmãos, mais uma vez, boa noite. Que Deus esteja derramando sua graça sobre cada um, fortalecendo a vida de vocês e dando graça. Que brevemente possamos nos ver, estar reunidos assim que essa pandemia passar. Hoje nós vamos ver Tiago capítulo 5, verso 13 ao verso 20, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e algum o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá de multidão de pecados. Amém, queridos. Vamos entender aqui o que é que o apóstolo Tiago quer nos ensinar nesta noite sobre a questão da oração. E aí ele vai nos mostrar sobre o que é necessário fazer quando nós nos encontramos em situações adversas. Qual é a posição, qual a postura que nós devemos tomar diante de várias situações. Nesse momento ainda estamos aí em pandemia, há acho que 2 meses já, com a igreja fechada. E eu acredito que cada um tem aí as suas dificuldades, e aí diante disso aparecem muitas delas. As dificuldades financeiras, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a dificuldade de uma maneira geral, com a família, com os parentes, com o emprego. Então aí a gente tem muita coisa para orar, e temos muito que aprender aqui nesse texto. E aí Tiago começa justamente a dizer, primeiro, ele vai dizer: se alguém está entre vós sofrendo, faça oração. Ele começa com a relação do sofrimento, e se alguém está sofrendo de uma maneira indireta, porque cada um tem sua luta, cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua adversidade, e aqui ele vai apresentar algumas delas. Ele vai trazer aqui algumas características de cada um. E nesse momento aqui ele vai dizer: se alguém está sofrendo, faça oração. Aí sabe que a melhor coisa, o melhor remédio para alguém que está sofrendo é buscar a Deus em oração. A oração nos aproxima de Deus, a oração ela traz Deus entre nós também. A oração traz o conforto da palavra de Deus, a oração traz o carinho de Deus sobre nós como Pai. A oração nos aproxima de Deus. É importante que venhamos nesse momento, é o único caminho que nós podemos ter um remédio para a nossa alma em meio à oração, em meio ao sofrimento, é a oração. Então, se tem alguém sofrendo, e aí você pode estar em casa agora sofrendo de uma maneira ou de outra, por qualquer coisa que seja, que você faça oração, que nesse momento não adianta estar reclamando. No lugar de murmurar, é melhor você orar. No lugar de você estar aí sem saber o que fazer, ficando ansioso ou ficando ocioso, ore. O melhor caminho é a oração. Se você estiver sofrendo por qualquer razão que seja o desemprego, seja esse auxílio emergencial que não sai, seja as coisas não estão saindo como você planejou, independente de qualquer coisa, ore. É a oração que vai nos dar a força necessária para que possamos passar por essa situação. E aí o Tiago ele continua dizendo o seguinte: está alguém alegre, cante louvores.
Por que não cantar louvores quando está alegre? Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram. Queridos, não há nada melhor do que em meio às graças da vida, no meio aquilo que Deus faz na nossa vida, ser grato a Deus com louvores. A gente tem uma situação que Paulo e Silas estavam presos e eles acabaram de ser surrados, foram aprisionados, acorrentados, e a palavra de Deus diz que quando foi à noite, na madrugada, eles estavam cantando louvores a Deus. Será que Paulo estava alegre? Será que Paulo estava triste? Eu quero dizer com toda certeza, queridos, que Paulo estava contente por estar sofrendo por amor a Cristo. E aí a gente deve entender isso também, independente qual seja o momento da nossa vida, é melhor cantar do que murmurar. Paulo poderia estar murmurando, mas Senhor, eu vim aqui fazer a tua obra, Senhor, eu vim aqui ganhar almas para pregar o Evangelho. Mas Paulo sabia que estava sofrendo por amor a Cristo, e isso trazia conforto e consolo ao seu coração. Se você está alegre, cante. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho razões para estar alegre num momento desse. Você tem. Aprenda a olhar e ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Você pode, como muitos, não ter perdido um ente querido. Você pode não estar hospitalizado, como muitos estão. Você pode não estar privado de necessidades, como muitos estão. E ainda assim ter o Senhor, conhecer ao Senhor. Então que você possa se alegrar com isso, alegre-se. Cante ao Senhor louvores em gratidão a Deus. Em meio às adversidades da vida, esteja sofrendo ou esteja alegre, cante do mesmo jeito. No verso 14 ele vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Dessas situações que Tiago começa a nos apresentar em meio a essas adversidades, primeiro ele vai dizer com relação ao sofrimento que nós falamos. Segundo, ele vai dizer na condição de alegria o que devemos fazer. E agora ele está dizendo se há alguém doente, e agora, diante de uma pandemia dessa, acredito que tem muita gente doente. Parece que a única doença que hoje que estamos ouvindo é coronavírus. Tem coração, câncer, tem todo tipo de doença no mundo afora, como nós bem sabemos, mas a doença do momento é o Covid. Mas eu quero dizer para você que o texto vai dizer o seguinte: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor levantará, se houver cometido pecado, e ser-lhe-ão perdoados. Aí nós temos algumas questões a nos perguntar nesse texto. Ele vai dizer o seguinte: está alguém doente? Ele poderia dizer, vá para o hospital. Ele poderia dizer, chame o médico. Ele poderia dizer, tome o remédio. Mas o que ele vai dizer é, chame os presbíteros da igreja. Por que é que Tiago vai dizer para os irmãos que chame os presbíteros da igreja? E ele vai respondendo sucessivamente. Chame esses, vão fazer a oração e vão ungir com óleo. Queridos, era muito comum naquela época o óleo ser usado como um meio natural de passar na enfermidade. E a ideia de chamar os presbíteros da igreja também, existe toda uma questão bem particular com relação à igreja aqui. Eles vão ungir com óleo, como falei, o óleo era usado para passar sobre os enfermos, e ele vai dizer que a oração da fé salvará o enfermo. Lembrando que não é o óleo que vai curar. O óleo ele é usado como meio pelo qual vai ser passado na enfermidade, como era costume daquela época. O óleo tinha suas finalidades medicinais, anti-inflamatórias, se não me engano. Mas o que ele vai dizer, esses vão orar, passar o óleo, vão fazer a oração. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Aí está por que chamar os presbíteros, queridos. Era muito normal quando os irmãos estavam ali na igreja primitiva, tinham alguns problemas. E aqui ele vai colocar essa questão da saúde. Os irmãos não podiam ir até a igreja
Eles não podiam ir até o lugar de reunião por causa da sua enfermidade. Pelo contrário, a igreja ia até eles na pessoa dos presbíteros. E aí os presbíteros faziam toda essa questão de oração, de colocar o óleo. E aí tinha o outro processo com relação ao pecador. Ele, quando o texto diz assim, e se tivesse cometido pecados, os pecados seriam perdoados. Essa era também a função dos presbíteros. Eles iriam escutar a situação do enfermo, eles iriam fazer oração, eles iriam colocar o óleo e eles iriam ouvir confissões de pecado. Lembre-se do que Paulo vai dizer em 1 Colossenses, no capítulo 11, com relação à ceia. Que muitos estavam enfermos, estavam doentes e outros até dormiam já por causa da ceia, de ter tomado a ceia de maneira imprópria. Então muitos irmãos que o texto nos mostra que muitas vezes estão doentes. Aqui eu estou dizendo, entendam só, viu? Eu estou dizendo que não é porque pecou está doente. Eu estou dizendo que as consequências, a disciplina de Deus vem também como enfermidade. E aí os presbíteros, que são os representantes da igreja, vão ouvir aquele irmão, vão orar por ele, vão colocar o óleo sobre ele. E esse irmão vai confessar os seus pecados aos presbíteros, que era muito comum, como nós vamos ler no próprio texto, orar um pelos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros. E uma vez confessados os pecados, eles seriam perdoados e aquele irmão seria tratado e restaurado. Então, que muitos irmãos que estão muitas vezes afastados da casa de Deus, estão afastados por questão disciplinares. Deus está disciplinando. Nem toda enfermidade, irmão, vem de uma maneira aleatória, não. Deus não faz nada se não tiver um propósito na nossa vida. E aí essa é a razão, quando ele diz no verso 15, que se houver cometido pecado, seriam perdoados os pecados. Sabemos que para que haja perdão de pecado tem que haver confissão e arrependimento e confissão, e vice-versa. Então era necessário, e Deus estava aqui tratando esses irmãos com a enfermidade, e por essa razão os irmãos não podiam estar indo até a igreja. Então, através dos presbíteros, esses irmãos iam sendo tratados. E aí nós devemos pensar justamente isso para os nossos dias, que não é tão diferente. Nós que somos pastores, presbíteros, e aqui o texto presbítero e pastor é a mesma conotação. Alguns segmentos tratam os presbíteros de maneira elevada ou de maneira inferior ao pastor, mas presbítero, que quer dizer supervisor, que está supervisando o andamento da igreja, das almas, enfim. Então nós devemos justamente ver essa questão do pastorado, de tratar, de curar, de orar, de ver a confissão de pecados, de entender que muitas vezes estamos sendo tratados por Deus, disciplinados por Deus. Então, como a própria palavra nos diz no verso 14, se tiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Se eu digo para os irmãos, muitas vezes nós estamos enfermos e às vezes nossas enfermidades que não são confessadas, que não são tratadas na igreja. Nós temos Deus que nos trata, nós temos Deus que nos disciplina, e a disciplina de Deus, ela é certa, e é como diz o autor de Hebreus, a disciplina de Deus, Deus disciplina aqueles que amam, aqueles a quem Ele quer bem. Deus disciplina seus filhos. Então, se nós somos filhos de Deus e entendemos que por alguma razão estamos errados, em pecado, e às vezes nós não confessamos, ou às vezes nós não abandonamos o nosso pecado, está na hora de repensar isso. E às vezes a gente pergunta, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E devemos entender que Deus é o Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, e Ele nos trata, e Ele nos disciplina para que sejamos curados. No verso 16, é o que eu estava falando, ele vai dizer assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para que sejam curados. A cura é uma bênção, a cura é uma promessa de Deus para os filhos de Deus, mas ela só pode ser ministrada depois de confissão de pecado e arrependimento.
e abandono de pecado. Se não temos condições de sermos curados, se não confessarmos, se não tratarmos o nosso mal maior, que é o pecado. O texto vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias nós temos como um dos grandes profetas da Bíblia. Elias que foi transladado pelo Senhor, que foi um homem de Deus, um homem que foi poderosamente usado por Deus. E ele fez grandes feitos. E aí a gente coloca Elias lá em cima como um grande homem de Deus, como ele era, claro, mas devemos entender como a Bíblia diz que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões do que nós, sujeito às mesmas coisas do que nós, mas que ele era um homem mesmo sendo sujeito às mesmas coisas que nós, aos mesmos sentimentos que nós, que às vezes a gente pensa que ou fulano é melhor do que eu, ou ciclano é maior do que eu, porque a oração do pastor fulano é mais poderosa do que a minha, ou às vezes a oração do pastor fulano é mais poderosa do que a oração do meu pastor. A gente vê muito isso na igreja. As pessoas têm uma ideia de que existem homens que têm um grau de unção de poder mais do que outros, e isso não é verdade. A unção é de Deus, o poder é de Deus, quem cura é Deus, o milagre é de Deus, e a sua glória ele não dá a ninguém. Então devemos entender que existe, graças a Deus, grandes homens de Deus, mas que o que o texto vai nos mostrar é que é a oração da fé que curará o enfermo, querido. Não é a oração do pastor fulano, nem a oração do pastor ciclano. Se você mesmo orar em casa com fé, se você mesmo tiver fé no seu coração, você será curado, você será sarado. Foi isso que Jesus falou muitas vezes quando teve um encontro com vários homens e mulheres que tinham suas enfermidades e suas perturbações. Se você tiver fé, se você crer, você será curado, você será restaurado, você será salvo. Quem crê farão coisas impossíveis. Então, ele vai dizer no verso 17 ainda, que mesmo sendo Elias um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, o que ele fez foi orou. E ele orou com muita fé, e ele orou com muita constância, perseverança. E ele foi um homem de Deus que orava e Deus respondia. Nós também somos assim. Nós também podemos orar e Deus atender nossas orações. Deus está ouvindo a oração de cada um dos seus filhos espalhados na face da terra. Deus escuta a oração dos seus filhos, dos seus santos. Ore com fé e aí o milagre virá. Outra questão que nós devemos entender, quando nós enfrentamos adversidades na vida, além de nós, de quando nós estamos sofrendo, além de quando nós estamos alegres, além de quando nós estamos doentes, crer que o Senhor é aquele que assiste nossas vidas. No verso 19 vai dizer assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, se alguém o converter, sabei que aquele que o converter, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Por que é que Tiago vai falar justamente sobre isso nesse contexto? É muito comum também, no meio da igreja, aqui ele está falando de pessoas que estão da igreja, de homens e mulheres que estão dentro da igreja enfrentando o seu dia a dia, na vida cristã, diante das adversidades da vida, se desviar da verdade. Dos grandes cuidados que a palavra de Deus manda com que venhamos ter cuidado é justamente esse desviar da verdade. Se nós nos apostatarmos da fé, queridos, aí é um caso muito grave, a apostasia. Aqueles que se apostatam da fé, é como se pegasse Jesus Cristo, colocasse ele de volta na cruz, é como um cão que volta para o vômito, é como uma porca que volta para o lamaçal. Aqueles que se apostatam da fé, é como se deixassem, abandonassem totalmente tudo aquilo que eles criam.
o que eles creram. E nós muitas vezes encontramos muita gente assim, no contexto desse. Não é segredo que há muito tempo que, um exemplo, tem aí 30 anos de evangelho, desses 30 anos de evangelho, muitas pessoas vêm seguindo a fé até hoje, passo a passo, uns fraquinhos, outros mais fortes, uns afastam-se e voltam, outros abandonam a fé. Existe uma diferença muito grande entre se desviar e apostatar da fé. Qual a diferença? Nós podemos nos desviar da fé por muitas questões, uns porque são fracos na fé, como o próprio texto vai dizer que devemos ter cuidado do débil na fé, do fraco na fé. Outras pessoas se desviam por causa dos seus pecados, outras pessoas se desviam porque esfriam na fé. Mas o texto aqui, quando ele fala de apostasia da fé, é um abandono da fé de uma maneira crucial. Então, mas o que o texto vai nos mostrar é que se a gente vê alguém, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, se algum daqueles que estão andando na verdade se desviar da verdade, e outra pessoa vier e trazer a restauração da fé nesse coração, levar ele de volta aos caminhos do Senhor, ele cobrirá, não somente livrará essa alma da morte, como cobrirá a multidão de pecados. É importantíssimo que venhamos orar pelos desviados, que tem muitas pessoas que durante a sua vida não aguentaram as tribulações, não aguentaram as tentações, não aguentaram as tormentas da vida, e por muitas razões se desviaram por incredulidade, se desviaram por falta de força. Mas o que o texto quer nos mostrar é que diante dessa situação e dessas situações devemos manter-nos orando. Devemos orar em todo momento, em todas as circunstâncias, sabendo que, como o próprio texto vai nos mostrar no verso 16, muito pode a sua eficácia a súplica do justo. A oração pode muito em seus efeitos, noutra versão. Então, o segredo de uma vida vitoriosa é a oração. É a oração que traz a nós a força de Deus para nossas vidas. É a oração que nos levanta quando nós estamos fracos. É a oração que nos dá entendimento quando nos falta a sensatez. É a oração que domina toda a nossa natureza. É na oração que nós olhamos para Deus e pedimos a Deus socorro em meio ao sofrimento, em meio às adversidades que a vida nos traz. Então eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Mesmo sendo um homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos como Elias foi, ore. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está esperando que você ore, que você peça para Ele, que você reconheça-o, que você confesse os seus pecados, para que você seja tratado, para que você seja curado. Deus quer que você ore, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nos colocarmos diante de Deus, como o próprio Tiago diz, se nós nos colocarmos perante Deus, se nós nos prostrarmos perante a poderosa mão de Deus, Ele ao seu tempo nos exaltará, e seremos tratados, e seremos curados. Então que os irmãos, diante das circunstâncias da nossa vida, não desistam. Ore, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê poder, para que Deus nos dê vitória. Ore para que essa pandemia passe, para que possamos voltar à normalidade de nossas vidas, às reuniões da nossa igreja, às visitas nas casas uns dos outros, a nossa comunhão do dia a dia. Ore para que Deus restaure aqueles que estão frios na fé, para que Deus coloque de pé aqueles que estão caídos, para que Deus fortaleça aquele que está com seus joelhos vacilantes e com suas mãos frouxas, como diz o texto da Bíblia. Ore para que Deus tenha misericórdia de nós diante dessa situação. Ore, meus irmãos, o caminho para a nossa vida, o caminho de uma vida vitoriosa, o caminho para que possamos vencer as adversidades da nossa vida é a oração.
Que Deus abençoe os irmãos, esteja derramando sua graça mais uma vez sobre vocês. E orem. Orem um pelo outro, orem por mim e orem pela igreja de uma maneira geral, para que Deus venha restaurar todas as coisas à sua normalidade. Oremos. Pai bondoso, Deus da graça, nós louvamos mais uma vez o Teu nome e te pedimos misericórdia, Senhor Deus, por nossas vidas, Senhor. Trata-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, segundo a Tua misericórdia, Senhor. Restaura-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Deus, ouvir a nossa oração, Senhor. Vem, Pai, nos abençoar, Senhor Deus, tirar do nosso coração o que não pertence a Ti, Senhor. Renovar nossas forças, renovar nosso ânimo, Senhor. Nos dá graça e sabedoria, Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo, Deus que está em casa, Senhor. Não somente o Teu povo, Deus da Igreja de Cristo, Senhor, mas todos os Teus servos, Senhor, que estão, Deus, durante essa batalha, Senhor. Daqueles, Deus, que estão, Deus, espalhados na face da terra, Deus, uns em casa, Deus, lutando, Deus, a cada dia outros que continuam trabalhando, Senhor. Abençoa, Deus, cada um dos Teus servos que estão ali trabalhando na área da saúde, Senhor. Derrama a Tua graça sobre eles, Senhor Deus Todo-Poderoso, dando força, dando ânimo e esperança, Senhor. Pai bondoso, assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.